Ontem foi um dia curioso, peculiar, aonde a gente viu uma sessão do Supremo Tribunal Federal que condenou por 10 votos a 1 o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, 8 anos, 9 meses de prisão, multa, quase R$200 mil, por ameaça e incitação à violência contra ministros da corte, em particular. Ele criticou Alexandre de Moraes, criticou o Edson Fachin e ele foi condenado pelo plenário 10-1. Inclusive, um dos ministros que o condenou foi o André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Gerou uma reclamação. Aquele deputado que trocou os dentes com dinheiro público, Marcos Feliciano, do PL de São Paulo, seguramente vai ser candidato. Então, quem for votar nele vai ter 150 mil motivos para votar nele, que é o que ele gastou de dinheiro público, né, da cota dele, para trocar os dentes, trocar os dentes com o seu dinheiro. E ele falou que ficou terrivelmente desapontado. O presidente da República dizia que iria colocar alguém terrivelmente evangélico, colocou André Mendonça, então Marcos Feliciano, aquele que trocou os dentes, e hoje está todo sorridente. Ele disse que está terrivelmente desapontado com André Mendonça. O pastor Silas Malafaia, que quer mandar no Bolsonaro, quer mandar no governo, quer mandar no país, quer mandar em tudo, disse que ficou também terrivelmente decepcionado, que o André Mendonça se rendeu à ditadura da toga, que ele envergonha o povo evangélico. Antes, quem envergonhava o povo evangélico era o Bolsonaro, quando ele ficava bravo com o Bolsonaro. Toda hora alguém envergonha o povo evangélico, depende dos interesses particulares do Silas Malafaia. E o Marcos Feliciano também, muito bravinho, né? E ele irritado com o André Mendonça. Mas Daniel Silveira, condenado, 10-1. A cassação do mandato, que é uma imposição do Supremo Tribunal Federal, precisa ser referendada pela Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que as coisas vão andar. E pessoas que eu admiro, como o nosso Fernando Schiller, não concordam com a ideia do processo contra o Daniel Silveira, considerado por ele e outras pessoas que eu admiro como uma afronta ao direito, à imunidade parlamentar, ao direito dele falar aquilo que ele pensa. Eu, particularmente, acho que ele mereceu a condenação e passou de qualquer limite razoável do debate. Quer dizer, o direito dos deputados e senadores falarem o que bem entenderem porque tem mandato, na minha avaliação, não permite que façam as agressões que o Daniel Silveira fez, agressões sugerindo, recomendando, encomendando, apoiando o ataque físico aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na minha avaliação, ele mereceu a punição. Foi, sim, um caso de agressão à democracia, e esse caso de agressão à democracia merecia uma punição. Mas eu fico aqui me perguntando, esse caso de agressão à democracia do Daniel Silveira, um parlapatão, um bobalhão, teve lá seus votos, gente que confiou nele. Aliás, é bom a gente sempre lembrar que quando acontece algo parecido, como aconteceu com o Daniel Silveira, ou com o Arthur Duval, que falou das mulheres ucranianas, que disse que elas eram fáceis porque eram pobres, nenhuma das pessoas votou neles por causa disso, né? Quem votou no Daniel Silveira votou antes dele falar o que falou do Supremo. Quem votou no Arthur Duval votou antes dele falar o que falou sobre as mulheres ucranianas. Então, quem votou no Daniel Silveira, quem votou no Arthur Duval, primeiro não tem que se sentir culpado, porque acreditou naquilo que ele dizia antes. E uma parte importante se espantou com aquilo que ouviu depois. Pode ser que uma parcela até apoie aquilo que o Daniel Silveira falou, eventualmente até apoie aquilo que o Arthur Duval falou, não vem ao caso, mas quando eles falam, e o Arthur Duval ontem falou que em respeito aos 500 mil votos que ele teve, quase, ele renunciava ao mandato, bobagem, porque as 500 mil pessoas, 480 mil pessoas que votaram nele, não tinham a menor ideia que ele viajaria para a Ucrânia
para falar uma asneira daquela, não tinha guerra, não tinha nada e tal. E Arthur Duval renunciou, Daniel Silveira foi cassado. Mas a minha pergunta é o seguinte, que o Daniel Silveira agrediu a democracia, eu, particularmente, não tenho dúvida, sei que o Fernando Schiller tem. Mas é essa a maior forma de agressão à democracia? Ou é essa a única forma de agressão à democracia que a gente está vendo? É talvez a forma de agressão à democracia que a gente está vendo ser punida, o que é bom, saudável. Mas é a única agressão à democracia que está acontecendo nesse momento no Brasil? Será que não existem outras formas de agressão à democracia e que sequer são descritas, apontadas, discutidas como uma agressão à democracia? E eu queria aqui colocar uma forma que, na minha avaliação, é uma agressão à democracia e que eu não vejo ser discutida como uma agressão à democracia, que é o uso do orçamento público segundo interesses absolutamente particulares, eleitorais, privados. A Lava Jato exibiu uma forma de agressão à democracia quando empresas privadas, em conluio com funcionários públicos corruptos, políticos corruptos, operadores corruptos, intermediários corruptos, usavam o dinheiro público para financiar a sua elevação patrimonial. Aquilo é uma agressão à democracia, porque você vive num Estado de direito, existe uma lógica, a lógica é que a sociedade paga os impostos que são coletados pelo Estado, e esse dinheiro, coletado segundo regras estabelecidas, vai ser usado segundo regras estabelecidas. Regras estabelecidas no Orçamento Geral da União. A Petrobras, a Eletrobras, os Correios, essas empresas todas têm que se guiar por regras também estabelecidas na legislação vigente. Existem várias leis, existem os estatutos, existe tudo. Existem os códigos, existe a Constituição. E esse arcabouço é que deve organizar e orientar o funcionamento das empresas privadas também, mas das empresas estatais, nós estamos falando das empresas estatais, e do Orçamento Geral da União. O que é a Lava Jato? É a apropriação de um dinheiro em desacordo com a lei. É uma agressão à democracia. É uma agressão ao Estado de Direito, é uma agressão à sociedade brasileira. Daniel Silveira, quando a gente fala agrediu a democracia, ele agrediu a organização de um país, o princípio de organização do país. A independência dos poderes, o respeito aos poderes, a organização. Ele feriu a Constituição, feriu a lei. E quando você tem um caso como o uso do dinheiro público de maneira descaradamente picareta, que é o que a gente está vendo, você tem uma agressão, sem dúvida, talvez, sem dúvida, para eu não fechar as portas para outras interpretações, mais grave do que o caso do Daniel Silveira, na minha avaliação. Daniel Silveira é um imbecil. Daniel Silveira é um cretino. Daniel Silveira, caçado ou não caçado, vai continuar a ser um cretino, uma voz isolada, e a capacidade de estragar o Brasil do Daniel Silveira é muito baixa, mas muito baixa. Então ele merece a punição? Merece a punição. Mas se não tivesse sido punido, a gente não teria invasão do Supremo Tribunal Federal. Não acredito que a gente tivesse um movimento liderado por esse parlapatão em qualquer direção. Ninguém seguiria esse cidadão, esse coiso. Agora, existe um movimento que vem sendo seguido por centenas de parlamentares que vão ao Orçamento Geral da União e catam ali o seu, segundo regras nada claras. Então os impostos são coletados junto à sociedade, são entregues ao Estado brasileiro,
A gente confia ao Estado brasileiro a tarefa de gerir o dinheiro público segundo regras claríssimas. E essas regras não são seguidas. Mas não são seguidas. Não se leva a sério o orçamento. É uma peça desprezada, absolutamente desprezada. Porque inventaram dois princípios amalucados. O primeiro é de que o legislativo tem o direito de definir o destino de um dinheiro público. Mas o destino final, claro que cabe em qualquer país civilizado que o legislativo defina que esse dinheiro vai ser usado para a educação, esse aqui para a saúde, esse aqui no programa tal, aquele lá no programa tal. Isso é perfeito. Agora, dentro do programa tal, qual é o município que vai receber? O que mais precisar. Segundo os estudos e levantamentos e análises da equipe técnica do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. O Legislativo está aí para fazer leis, controlar e fiscalizar o Estado, não para executar. Então, quando o Legislativo reclama da ingerência e do ativismo judicial, tem um ativismo legislativo, que é meter a mão no orçamento, e meter literalmente a mão no orçamento. Eles distribuem o orçamento entre os parlamentares, fatiam o dinheiro público feito, você vê, o fatiamento de um animal, um porco, um boi, e cada um leva o seu. Cada deputado tem 16 milhões de reais para usar como quer, foi assim em 2021. E aí inventaram um orçamento secreto. Ah, não é secreto. Claro que é secreto. O Supremo Tribunal Federal pediu a relação e só agora o Rodrigo Pacheco está mandando a relação de uma parte, porque nem todos os deputados tiveram a coragem de mandar esse aqui fui eu que pedi, esse aqui fui eu que pedi. Faltam ainda mais de 100 parlamentares que não mandaram as informações sobre qual verba eles destinaram para que município. Por quê? Porque estão usando direitinho? Ou porque estão usando de forma porca? E aí quem manda mais, leva mais. Faz sentido que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Maia, quem é Arthur Maia? Tô ficando louco também, ai meu Deus do céu. Ele tem o direito de pegar o dinheiro e mandar para o reduto eleitoral dele? Não tem o menor cabimento um negócio desse. Por que isso? Em parceria com o Ciro Nogueira. Por que ele pode fazer isso, Arthur Lira? Junto com o Ciro Nogueira e outros líderes. Aí ele manda para o reduto dele. Um dos redutos dele, Arapiraca, em Alagoas, recebeu 4 vezes mais verba do que a média dos outros deputados. Isso não é um atentado à democracia, uma agressão à ordem, à organização, à honra dos brasileiros, é um respeito, é um flagrante desrespeito aos brasileiros que confiam seus impostos no bom uso e no uso civilizado e no uso equânime, no uso segundo princípios básicos. 30 bilhões de reais no ano passado usados na forma de emendas do relator, essa tal orçamento secreto, dá quase 60% das emendas. 1/3 do investimento federal usado dessa forma. O que é isso? Eu acho isso muito pior do que o Daniel Silveira. Uma coisa é um idiota, outra coisa é nos fazer de idiotas. Estão fazendo a gente de idiotas. Quem? O presidente da Câmara, né? O relator, o ministro Ciro Nogueira, o bando de líderes, os apaniguados, vão lá e ficam brincando de mandar dinheiro para um, mandar dinheiro para outro. E mais, quando tem uma liberação de verba, pensa que é tratado de maneira impessoal, que é um princípio básico da gestão pública, impessoalidade? Não. Vai lá o prefeito, vai lá o Arthur Lira e sai no jornal local, no site da prefeitura, prefeito fulano e o nosso presidente Arthur Lira viabilizaram a liberação do dinheiro. Quer dizer, é um curral, tratam como curral. Arapiraca não merece isso.
Alagoas não merece isso. O Brasil não merece isso. O Nordeste brasileiro não merece isso. E são as pessoas que falam em modernidade. São as pessoas que falam em democracia. Esses caras, esses Arthur Lira, esses Ciros Nogueiras, falam em democracia. Democracia. Então, quando a gente vê a condenação do Daniel Silveira, que eu festejo e acho que foi muito bem feita, merecida, fico me perguntando o seguinte: resolvemos um problema pequeno e insignificante. E o problemão que tem, separado, que está aí escancarado? Sobre esse, o pastor Silas Malafaia não fala nada. Sobre esse, o sorridente Marcos Feliciano, que tem dente que também pegou dinheiro público para enfiar na boca, também não fala nada. Esses eles não falam nada. Esse uso terrivelmente desonesto do dinheiro público, esse uso terrivelmente antidemocrático do dinheiro público. Cadê o protesto dessa gente? Nada, silêncio, calados. Então, tem problema muito maior do que a besta do Daniel Silveira. Tem gente muito mais poderosa, muito mais importante, chave para o funcionamento do Estado brasileiro do que essa anta, as antas, desse Daniel Silveira. Esses estão aprontando, esses estão agredindo a democracia, esses estão atacando o dinheiro público, esses estão abocanhando o dinheiro. Quando não botam na boca, como o Daniel ou o Marcos Feliciano, botam nos seus redutos para se reeleger, para voltar, para continuar mandando no Estado brasileiro, para poder se apropriar da política, coisa que eles já fizeram há muito tempo, e eles continuam a se apropriar e botar dinheiro em tudo que é lugar, sabe-se lá onde eles colocam o dinheiro. Isso sim é um uso absolutamente impróprio e uma apropriação da política, como a gente já falou aqui, e uma apropriação, uma agressão à democracia que a gente tem que denunciar.